Capítulo 12. O Vaticano e os Estados Unidos como defensores dos criminosos fascistas da Segunda Guerra Mundial. O Vaticano, bem como os protetores da Croácia nazifascista e outros ditadores da extrema-direita europeia após o colapso do mundo fascista, transformaram-se em auxiliadores secretos dos que haviam sido sepultados sob as ruínas do Império Hitlerista. Depois que os principais atores do regime nazista foram executados pelos aliados vitoriosos, após o julgamento de Nuremberg, milhares de criminosos menores de guerra conseguiram cobertura sob as asas protetoras da Igreja Católica. Muitos procuraram refúgio literalmente em conventos, mosteiros, seminários e outras instituições religiosas ou semi-religiosas. As autoridades católicas agiam na maioria das vezes sob o disfarce de caridade cristã ou sobre bases humanitárias, como muitas delas haviam feito com os judeus, durante a perseguição nazista. Outros, contudo, ajudavam a fuga de criminosos de guerra por motivos puramente ideológicos. Dentre estes havia, não apenas líderes de instituições católicas, como também bispos e de fato até mesmo cardeais. Por causa destes últimos muitos importantes criminosos de guerra que haviam assistido potencialmente o Vaticano a fixar as satrapias católicas da Croácia e Eslováquia, foram bem-vindos dentro dos muros do próprio Vaticano. O resultado dessa hospitalidade foi que em pouquíssimo tempo a cidade do Vaticano ficou apinhada de hóspedes, cujo motivo principal não devia ser a piedade, mas a óbvia ansiedade de evitar identificação. Graças à tácita cooperação das autoridades do Vaticano, os hóspedes obtiveram imunidade prática de qualquer investigação oficial ou semi-oficial. Mesmo assim, contudo, a curiosidade dos jornalistas ou das organizações e indivíduos pesquisadores antifascistas foi cuidadosamente evitada e afastada com sucesso. A campanha do Vaticano no sentido de proteger a privacidade destes criminosos foi mantida devido ao fato de que a cidade do Vaticano era considerada um Estado soberano. E também pelo fato de que muitos dos aliados vitoriosos não queriam antagonizar o Papa, cujo notório passado havia se tornado parte da recente história em seu relacionamento com o regime nazista. A imunidade dada pelo Vaticano oferecia a melhor esperança para muitos criminosos de guerra que haviam sido oficialmente assim rotulados, de não caírem nas mãos dos aliados. Visto como a proteção do Vaticano era a melhor garantia para evitar prisão e perseguição, o número dos que buscaram essa proteção aumentou, até que os corredores secretos do Vaticano já não podiam comportar tantos deles. Muitos, portanto, foram entregues a anfitriões romanos ou colocados com famílias católicas, onde poderiam ficar sem ser detectados, protegidos como estavam pela discrição dos seus hospedeiros. Todos esses católicos piedosos, quando não piedosos pelo menos estavam ansiosos pelo dinheiro pago pelos clérigos sendo sustentados pelos seus proventos. O discreto patrocínio das paróquias locais e dos ocupados monsenhores indo e vindo dos escritórios do Vaticano, e a mais discreta ainda a mobilização dos institutos católicos, logo acomodaram um grande número de refugiados, que procuravam ambiciosamente por esconderijo. Entre mentes, a cidade do Vaticano tornou-se uma verdadeira colmeia de operações burocráticas mais centralizada na emissão de documentos. Certificados de nascimento, vistos, passaportes e documentação semelhante eram manufaturados, preparados e entregues com eficiência profissional. Mais importante ainda é que esses documentos eram ativados com tal eficiência a ponto de desafiar o mais escrupuloso escrutínio da parte de qualquer oficial superzeloso das várias fronteiras dos aliados vitoriosos. A eficiência desses falsos documentos espantava as autoridades e os próprios aliados. Logo se tornou uma indústria, até mesmo fora dos muros do Vaticano. A explicação era simples. Primeiro os aliados, ou talvez certos departamentos dos aliados haviam dado discretas instruções para que certos passaportes mesmo de natureza suspeita não fossem muito escrutinados. As instruções foram tacitamente obedecidas. Isso resultou em que milhares de criminosos de guerra, oficialmente rotulados como menores, pudessem escapar através da rede oficial.
Milhares conseguiram fugir para as repúblicas da América do Sul, para a Austrália e até mesmo para os Estados Unidos. O influxo de refugiados procurados naqueles países tornou-se um assunto tão controvertido que afetou as relações de vários governos aliados, quando se tornou óbvio que havia sido posta em operação uma política geral dirigida para salvar os fugitivos criminosos de guerra da Europa. As suspeitas tinham sido um tanto sem base. A política tinha sido posta a operar desde o colapso nazista e, bastante curioso, que ela havia sido concebida exatamente por algumas seções do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. A CIA, naquele tempo ainda não existia, mas o seu antecessor equivalente existia. Certos elementos dentro deste já estavam fazendo preparações para uma futura guerra contra a União Soviética. Daí, a discreta ajuda a potenciais recrutas para uma potencial invasão pelos Estados Unidos e aliados às províncias russas soviéticas, conforme veremos a seguir. O sucesso da política conjunta do Vaticano e Estados Unidos dirigida ao esconderijo de milhares de criminosos de guerra deveu-se ao fato de que portões secretos haviam sido criados através das fronteiras para esse específico propósito. Os oficiais das fronteiras haviam sido levemente encarregados da tarefa de deter e proteger indivíduos portando documentos específicos, isto é, falsos documentos, vistos e vários documentos, a começar de falsos passaportes. Estes, se e quando reconhecidos como falsos por oficiais não prevenidos, deveriam se tornar positivos. Em outras palavras, certos oficiais estavam autorizados a aceitá-los como oficialmente genuínos, permitindo, assim, que os seus portadores entrassem nos vários países de destino, inclusive nos Estados Unidos. Essa paródia geral teria sido impossível se tivesse sido deixada exclusivamente a cargo das várias fábricas de documentação falsa da Europa, a começar daquelas localizadas na Itália, principalmente dentro do Vaticano.